Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jad kripatamaham bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirai Hiru Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos começar hoje Bhagavad Gita como ele é, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Na introdução aqui, ele fala, a gente leu no outro, que seja na Índia ou no Ocidente, existem várias traduções e comentários desse Gita, mas todos eles pode ser estritamente dito e nenhum deles é autoritativo, porque em quase todos eles o comentarista que escreveu expressou suas próprias opiniões sem tocar o espírito do Gita. Então, por isso é importante. Por isso São Prabhupada botou o nome As It Is, como ele é. Ou seja, como Krishna realmente ditou os versos, as instruções para Arjuna, e só devoto de Krishna pode compreender o significado essencial do Gita. Se a pessoa não é Vaishnava ou não é perfeito no processo de Bhakti, é impossível comentar perfeitamente o Gita. O Swami Prabhupada sendo eternamente associado, na Associação Discipular Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, ele pode fazer a gente entender as palavras de Krishna. Sem esses comentários é impossível. O contexto, fala no Gita de Gurudeva, o contexto da batalha foi que, de um lado, tinha os Kauravas, o patriarca era Dhritarashtra, que era o rei cego, e tinha 100 filhos, o mais velho Duryodhana. E do outro lado estavam os Pandavas, que era filho de Pandu. Pandu era irmão de Dhritarashtra, que era cego. O reino, quando o pai dos dois, de Pandu e Dhritarashtra, morreu, era para ficar com Pandu, porque apesar de Dhritarashtra ser mais velho, ele era cego, de acordo com as leis védicas. Quando o irmão mais velho é cego, ele não vai conseguir administrar muito bem, então o rei vai automaticamente para o mais novo, para o próximo. E o próximo era Pandu, os pais dos Pandavas.
Mas Duryodhana, que era filho de Dhritarashtra, nunca aceitou isso e convenceu o pai dele, Duryodhana, a reivindicar o trono, mesmo cego. E, além disso, não queria dar nem um pedaço de terra que os Pandavas conseguissem cuspir, ou seja, nem nada de terra para eles. E aí Krishna tentou intervir várias vezes e os Kauravas, liderados por Duryodhana, tentavam matar os Pandavas várias vezes. Só que os Pandavas eram devotos. Igual o Gurudeva fala, se alguém quer matar um devoto e Krishna protege, ninguém pode matar ele. Então, apesar deles terem tentado matar os Pandavas, botando fogo nas cabanas deles, várias outras coisas, Krishna sempre protegeu eles, os Pandavas. Eles não conseguiram matar. E depois que ele despira o Draupadi, tentava deixar Draupadi nua numa assembleia de reis, foi a gota d'água. Krishna veio intervir. Ele vem para aniquilar os infiéis e proteger os devotos. Então, por fim, essa batalha teve que ocorrer para aliviar o fardo da terra. Igual falou aqui, tinha nessa época, já 5.000 anos atrás, já tinha vários reis cruéis na terra. Dushasana, Dhritarashtra, e vários outros. O Mahabharata já tinha, 5.000 anos atrás, já tinha muitos reis demoníacos. Jarasandha, Kamsa, Imatura, vários deles. E, e aí Gurudeva conta, né, que antes de começar a batalha, Krishna foi até Duryodhana, que era o irmão mais velho do rei de Dhritarashtra, que era dos Kauravas, oposto aos Pandavas, e falou para ele que nessa batalha ele podia escolher. Ele podia escolher que Krishna e os companheiros dele ficavam tirando os Pandavas. E Krishna e alguns outros ficassem do lado dele, mas que o exército todo de Krishna ia ficar do outro lado. E que Krishna não ia lutar. Krishna falou, eu não vou lutar, eu prometo que eu não vou lutar. Então falou para Duryodhana, Krishna falou para Duryodhana, ou você escolhe eu para ficar do lado do seu exército, mas eu não vou lutar, ou você escolhe todo o meu exército e eles vão lutar. Fez uma manobra. O Gurudeva conta que Krishna é o maior dos enganadores. Alguém que tenta enganar Krishna é impossível. Então Krishna fez isso com Duryodhana. Duryodhana pensou, se eu quero, Krishna é poderoso, eu sei disso. Ele já matou vários demônios, Jarasandha, Kamsa, vários e vários. Então Krishna é muito poderoso, mas ele está falando que não vai lutar, então o que vai valer? Eu escolher que Krishna fica do meu lado, se ele não vai lutar, prometeu não lutar. Melhor ficar com o exército dele que vai lutar. Então Duryodhana escolheu ficar com o exército de Krishna e não com Krishna. Quando Arjuna e os fãs ficaram sabendo, eles respiraram aliviados. Falou, agora nós vamos ganhar de todo jeito. Por quê? Eles eram devotos, sabiam que Krishna era Deus. Sabendo que está do lado de Deus, ele está protegido. Não importa se vai lutar ou não. Sentando do lado de Deus, ele estava automaticamente ganho. Não estava ganho. Então Arjuna respirou aliviado quando Duryodhana escolheu ficar com o exército, não com Krishna. E os Pandavas ficaram bastante felizes. Krishna ficar do lado dele. Foi o contexto que houve a batalha, resumindo, é esse. Vamos começar aqui, capítulo 1, verso 1. Primeiro capítulo chama Observando os Exércitos no campo de batalha, campo de guerra de Kurukshetra. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakhetre Kurukshetre Samaveta Jujutsava Mamakaha Pandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya. Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu
terem se reunido neste lugar de peregrinação chamado Kurukshetra, desejando lutar, o que eles fizeram então? Comentários, Swami Prabhupada. O Bhagavad Gita é a essência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya, glorificação do Gita. Lá se diz que a pessoa deve ler minuciosamente o Bhagavad Gita com o auxílio de um devoto de Shri Krishna e tentar entendê-lo sem interpretações baseadas em motivação pessoal. O exemplo da compreensão clara é apresentado no próprio Bhagavad Gita, através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita diretamente do Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita, nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, então ele suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. O leitor encontrará no Bhagavad Gita tudo o que está contido em outras escrituras, mas ele também notará a presença de passagens não abordadas em outras partes. Este é o padrão específico do Gita. Ele é a ciência teísta perfeita, porque é falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, Senhor Shri Krishna. Os assuntos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, conforme descrito no Mahabharata, formam o princípio básico desta grande filosofia. Sabe-se que essa filosofia foi revelada no campo de batalha de Kurukshetra, que desde os tempos imemoriais da era védica é um lugar sagrado de peregrinação. Foi falada pelo Senhor quando ele esteve pessoalmente presente neste planeta para orientar a humanidade. Foi falado por Krishna quando Krishna estava aqui, há um pouco mais de 5.000 anos atrás. Krishna descendeu e deu essas instruções para Arjuna, um pouco mais de 5.000 anos atrás, nesse lugar de peregrinação chamado Kurukshetra. Palavra. A palavra Dharma Kshetra, lugar onde são executados rituais religiosos, é significativa porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou a seu secretário Sanjaya: que fizeram eles? Ele estava seguro de que seus filhos e os filhos de seu irmão mais novo, Pandu, estavam reunidos naquele campo de Kurukshetra para uma predeterminada ação de guerra. Ainda assim, sua pergunta é importante. Ele não quis que houvesse um acordo entre os primos e os irmãos, e queria saber ao certo o destino de seus filhos no campo de batalha. Como se designou que a batalha fosse travada em Kurukshetra, que em outra passagem dos Vedas é mencionado como um lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu. Dhritarashtra ficou muito receoso da influência que o lugar sagrado exerceria no resultado da batalha. É por esse motivo que já começa aqui, ó. Dhritarashtra pergunta para Sanjaya, que começa Dharma Kshetra, ou seja, a terra Kshetra do Dharma. Kurukshetra. Esse Kurukshetra é Dharma Kshetra, a terra onde princípios, seus rituais religiosos são performados até pelos semideuses. Então, isso começa com a palavra Dharma Kshetra. Falou aqui, ó, é um lugar de adoração até mesmo para os habitantes dos planetas celestiais. Então, por aí a gente pode entender a importância desse local. O Gurudeva conta que o rei Kuru, e de onde vem os Kauravas, que era um rei piedoso, muito tempos antigos, ele fez vários
sacrifícios nessa terra. E é uma terra bastante piedosa, onde foi feito várias práticas ali religiosas, espirituais nessa terra. Então, por isso que era chamado de Dharma Kshetra, campo onde rituais religiosos são performados. Essa terra é adorada até mesmo pelo semideus. Essa é a importância de Kurukshetra, Dharma Kshetra. Vamos lá. Sabia muito bem que isto influenciaria favoravelmente Arjuna e os outros filhos de Pandu, porque por natureza todos eles eram virtuosos. Sanjaya, Dhritarashtra ficou temeroso falando isso. Ele falou, ele podia ter falado Kurukshetra, o que fizeram os filhos de Pandu, aí meus filhos reunir nesse campo de Kurukshetra. Ele podia ter falado direto Kurukshetra, mas primeiro ele falou Dharma Kshetra. Esse é o lugar onde a religião é performada. Então isso aqui está falando, ele mostrou que medo pela influência disso ser um lugar santo. Por quê? Porque ele sabia, no fundo, ele sabia que os Pandavas eram piedosos. Eles sabiam que, por natureza, os Pandavas eram todos piedosos. Então ele ficou temeroso. Por isso que ele falou Dharma Kshetra. Essa terra é o lugar das pessoas piedosas. Ele sabia que os Pandavas eram piedosos, então bateu um medo nele. Quando ele estava perguntando para Sanjaya, antes da guerra, quando ele viu ficou sabendo que os dois exércitos já estavam reunidos no campo para lutar, ele ficou com medo, por esse motivo. Sanjaya foi capaz de ver tudo o que se passava no campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto se encontrava nos aposentos de Dhritarashtra. Você vê, Dhritarashtra era cego. Eles estavam no aposento, no palácio de Dhritarashtra. Ele e Sanjaya. Sanjaya era o secretário, instrutor dele. Sanjaya era quem? Discípulo de Vyasa dele. Discípulo direto de Veda Vyasa. Então, como ele era discípulo de Vyasa dele, ele ganhou a bênção de poder ver, de estar num lugar e poder ver o que acontecia em outro lugar. Pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya, que era discípulo direto de Vyasadeva. Quem que é Vyasadeva? Encarnação de Narayana, de Deus. Um avatar de Krishna, bastante poderoso. O Sanjaya era discípulo direto dele. Então teve essa bênção de poder ver, estar num lugar e ver o que estava acontecendo em outro lugar. Então, apesar que eles estavam no quarto de Dhritarashtra, Dhritarashtra perguntou sobre a situação no campo de batalha. Sanjaya estava com ele no palácio dele, mas podia ver o que estava se passando no campo de batalha. Por isso que Dhritarashtra perguntou para ele, o que está acontecendo lá? Esse motivo. Ambos. Os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra pertencem à mesma família, mas nessa passagem, Dhritarashtra revela sua mentalidade. Ele fazia questão de alegar que apenas seus filhos eram puros, e tirou dos filhos de Pandu a herança da família. Com isto, todos podem entender a posição específica de Dhritarashtra, em sua relação com seus sobrinhos, os filhos de Pandu. Assim como no arrozal, as plantas desnecessárias são arrancadas. Do mesmo modo, desde o começo destes temas, espera-se que no campo religioso de Kurukshetra, onde o pai da religião, Shri Krishna, estava presente, as plantas indesejáveis, tais como o filho de Dhritarashtra, Duryodhana e os outros, sejam exterminados e as pessoas realmente religiosas, encabeçadas por Yudhishthira, sejam estabelecidas pelo Senhor. Além de sua importância histórica e védica, as palavras Dharma Kshetra e Kurukshetra carregam este significado. Você vê, ambos eram descendentes do rei Kuru, desse grande rei Kuru que fez
vários sacrifícios e atividades rituais religiosos nessa terra. Tanto os Pandu era irmão de Dhritarashtra, então ambos eram descendentes de Kuru. Mas Dhritarashtra pensava o quê? Que só ele tirou os Pandus dessa linhagem, como se os Pandus não fossem descendentes de Kuru. Queria que só os dele ficassem com a terra. Olha, ele falou que só os seus filhos eram Kurus e separou os filhos de Pandu da herança familiar. Aí ele pensou isso, sendo averso às pessoas virtuosas, ele quis tirar o que era de direito dos Pandavas. Também era descendente de Kuru, igual aos outros. Ele aceitou isso pela influência do filho mais velho, Duryodhana, que queria toda a terra para eles. E acontece no mundo material também, né? Muita gente briga. Sempre tem alguém que quer levar mais. No mundo material a gente vê isso também. Alguém morre, e aí fica disputa para ver quem vai ficar com o quê. Então, até hoje em dia tem vários Duryodanas e vários Pandavas. Duryodanas são aqueles que querem usurpar ou pegar mais do que pertence, né? Tem muito. Aqui, ó, o D também dá esse exemplo no comentário dele. E justo como num campo de arroz, as ervas daninhas ou os insetos devem ser retiradas para o cultivo ser bem sucedido. Dessa mesma maneira, os Kauravas, liderados por Duryodhana, teriam que ser retirados da terra para a religião florescer de novo na terra. Ou seja, são comparados aqui com insetos ou ervas daninhas que matam o plantio. Plantio aqui significa a paz e o bem-estar e a religião da sociedade. Essa é a comparação que eles fazem. Dúvida aí? Não, por enquanto não. Verso 2. Sanjaya Uvacha. Drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanam abravit. Sanjaya disse, ó rei, após olhar o exército arranjado em formação militar pelos filhos de Pandu, rei Duryodhana foi até seu mentor e falou as seguintes palavras. Significado: Dhritarashtra era cego de nascença. Infelizmente, era também privado de visão espiritual. Sabia muito bem que, em matéria de religião, seus filhos tinham a mesma cegueira. E estava convicto de que eles nunca poderiam chegar a um entendimento com os Pandavas, que eram todos piedosos desde o nascimento. No entanto, sobre eles pairavam dúvidas relacionadas com a influência do lugar de peregrinação, e Sanjaya pôde compreender qual motivo que o impelia a perguntar sobre a situação que reinava no campo de batalha. Sanjaya queria, portanto, deixar animado o abatido rei, e foi então que lhe assegurou que seus filhos não iriam se deixar influenciar pelo lugar sagrado e evitariam fazer qualquer espécie de acordo. Por conseguinte, Sanjaya informou ao rei que seu filho, Duryodhana, após ver a força militar dos Pandavas, imediatamente foi ter com o comandante-chefe, Dronacharya, para informá-lo da real situação. Embora Duryodhana seja mencionado como o rei, mesmo assim precisou dirigir-se ao comandante devido à seriedade da situação. Ele era, portanto, muito apto a ser um político.
Mas a impostura diplomática de Duryodhana não pôde ocultar o medo que ele sentiu ao ver a formação militar dos Pandavas. Então, Sanjaya, você vê, mesmo Duryodhana sendo rei, ele foi até o professor dele, Dronacharya, e viu que a situação que eles estavam era bem séria, porque ele ficou, na verdade, com medo. Então, isso é a demonstração de medo. Quando ele foi até o professor de luta de Dronacharya, significa que quando ele olhou para o exército oposto, ele estava com medo. Então, aqui, São Prabhupada fala que tinha uma mentalidade de político. Por quê? O político está sempre fazendo média e cobrindo as reais intenções dele. Por isso, São Prabhupada fala que Duryodhana, sendo demoníaco, estava qualificado para ser político. E, na verdade, ele estava com medo. Mas essa atitude de ir até o professor não cobria, não pôde cobrir ou ocultar o medo que ele sentiu após ver o arranjo militar dos Pandavas. Então, isso Sanjaya falou do rei de Tarastra, e era não só cego fisicamente, mas também espiritualmente. Era cego nos dois sentidos. E se alguém é cego só fisicamente, não tem problema nenhum. É devotado, vai fazer diferença. Aí, no caso de Tarastra, ele era cego materialmente e também espiritualmente. Anjaya falou aqui também, ó, quis encorajar o rei, falando para ele que os filhos dele não ia, através da influência do lugar sagrado, correr da batalha. Quis encorajar. Por quê? Porque Dhritarashtra, quando perguntou para Sanjaya, ele sabia que o lugar ia influenciar para o lado dos Pandavas. Então talvez ele podia pensar, talvez essa guerra não aconteça, já que o lugar está favorecendo os Pandavas. Mas aqui, ó, Sanjaya estava encorajando ele e falou para ele que os filhos dele não iam fugir, mesmo sabendo da influência do local sagrado, que ia favorecer naturalmente os Pandavas, que o lugar era piedoso, Dharmakshetra e Kurukshetra. Os Pandavas eram piedosos, então o lugar ele sabia que ia favorecer os Pandavas. Sanjay respondeu isso para ele. Dúvida aí? Verso 3. Verso 3, aí ele falou isso, que Duryodhana foi até Dronacharya, que era o mestre de artes marciais militares dele, e aqui vai falar o que Duryodhana falou para o mestre dele, Dronacharya. Esse verso aqui já é Duryodhana falando. Verso 3. Paschaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamam Yudham Drupada Putrena Tava Shishena Dhimata. Pode ler aí. Ó meu mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Pando.
tão habilmente disposto pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drúpada. Comentário. Duryodhana, um grande diplomata, queria apontar os defeitos de Dronacharya, o grande Brahmana, comandante-chefe. Dronacharya teve algumas desavenças políticas com o rei Drúpada, pai de Draupadi, que era esposa de Arjuna. Como resultado desta briga, Drúpada realizou um grande sacrifício, onde recebeu uma bênção segundo a qual teria um filho que seria capaz de matar Dronacharya. Dronacharya sabia perfeitamente bem disto, e contudo, como Brahmana liberal, ele não hesitou em transmitir todos os seus segredos militares, quando o filho de Drúpada, Drista, Drishtadyumna, lhe foi enviado para receber educação militar. Agora, no campo de batalha de Kurukshetra, Drishtadyumna tomou o partido dos Pandavas, e foi ele quem organizou a falange militar destes, após ter aprendido a arte com Dronacharya. Duryodhana assinalou este erro de Dronacharya para que este ficasse alerta e inflexível na luta. Com isso, queria indicar também que ele não deveria mostrar semelhante condescendência na batalha contra os Pandavas, que também eram afetuosos alunos de Dronacharya. Arjuna, especialmente, era o aluno mais afetuoso e brilhante. Duryodhana também avisou que tal condescendência na luta levaria à derrota. né? Um Duryodhana quis instigar, animar esse mestre dele, Dronacharya, ao falar essas palavras. Veja, o grande exército dos filhos de Pandu, tão bem arranjados pelo seu inteligente discípulo, filho de Drúpada, de Stadiumna. Quis instigar o desejo de luta de Dronacharya através de verso 4. Atrasura Maheshwasa Bhimarjuna Samajudi Jujudhano Viratascha Drupadascha Maharataha. Aqui, neste exército, estão muitos arqueiros heróicos que se equivalem na luta, até mesmo a Bhima e Arjuna. Grandes lutadores como Jujudhan, Virata e Drupada. Significado. Embora Drishtadyumna não fosse um obstáculo muito importante diante do enorme poder de Dronacharya na arte militar, havia muitos outros que eram causa de medo. São mencionados por Duryodhana como grandes empecilhos no caminho da vitória, porque cada um deles era tão formidável como Bhima e Arjuna. Ele conhecia a força de Bhima e de Arjuna, e por isso comparava os outros a eles. Aqui Duryodhana está falando quem que estava do outro lado. Os Pandavas, tinha não só os Pandavas, mas tinha vários guerreiros heróicos que eram equivalentes em força de luta a Bhima, até mesmo a Bhima e Arjuna. Aí citou alguns deles, Jujudhan, Virata e Drupada. Verso 5. Dristaketus Chekitana Kasirajas Chavidjavan
Purujit Kuntibhojascha Saibhyascha Narapungava. Também há grandes heróis, poderosos lutadores como Drishtaketu, Chekitan, Kastiraj, Purujit, Kuntibhoja e Shaibhya. Verso 6. Yudha Manyus Chavikranta Utamaujas Chavirjavam Saubhadro Draupadeyascha Sarvaiva Maharata. Há também o poderoso Yudhamanyu, o muito poderoso Utamalja, o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi. Todos esses guerreiros são grandes lutadores de carruagem. Verso 7. Asmakantu Vishistaje Tannibodha Dvijotama Nayaka Mama Sainyasya Samgyartam Tam Bhavimite. Para sua informação, ó melhor dos Brahmanas, deixe-me dizer sobre os capitães que são especialmente qualificados para liderar minha força militar. Verso 8. Agora ele vai falar da força militar dele, de Duryodhana, dele mesmo, do lado dele. Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Aswatthama Vikarnascha Samadati Stataivacha. Há grandes personalidades como você, Bhishma, Karna, Kripa, Aswatthama, Vikarna e o filho de Somadatta chamado Bhurishwara, que são sempre vitoriosos na guerra. Comentário. Duryodhana menciona aqueles que na batalha são heróis excepcionais, todos os quais sempre saem vitoriosos. Vikarna é o irmão de Duryodhana. Avastama é o filho de Dronacharya. Aswatthama é filho de Dronacharya e Saumadati ou Burishwara, Burishrava, É filho do filho rei do Bhalikas. Karna, é irmão uterino de Arjuna, pois nascerá de Kunti, antes de ela Não, ter... peraí. Nasceu de Kunti. Ele nasceu de Kunti antes do seu casamento com o rei Pandu. A irmã gêmea de Kripacharya casou-se com Dronacharya. Verso 9. Anecha Bahava Sura Mad Arte Tyakta Jivita Nana Shastra Praharana Arvejudha Pirsarada. Pode ler. Há muitos outros heróis que estão preparados a sacrificar suas vidas por mim. Todos eles estão bem equipados com diversas espécies de armas e todos são experientes na ciência militar. Significado: quanto aos outros, como Jayadratha, Kritarvama e Shalya, todos estão determinados a sacrificar suas vidas em prol de Duryodhana. Em outras palavras, já se chegou à conclusão de que todos eles morreriam na batalha de Kurukshetra por terem se aliado ao grupo do pecaminoso Duryodhana. É claro que Duryodhana estava confiante em sua vitória,
pois contava com a acima mencionada união de forças exibida por seus amigos. O exército do Duryodhana era bem poderoso, vários lutadores aqui, espertos na ciência militar e com muito poder. Mas, do outro lado tinha Krishna. Estava falando isso e alguma confiança devido a esses grandes lutadores que estavam do lado dele. Verso 10. Apajaptam tad asmakam balam bhisma bhirakshitam paryaptam tuidam etesham balam bhima bhirakshitam. Pode ler. Nossa força é incomensurável e estamos perfeitamente protegidos pelo avô Bhisma, ao passo que a força dos Pândavas, cuidadosamente protegida por Bhima, é limitada. Comentário. Aqui, Duryodhana faz um estudo comparativo das forças. Pensa que o poder de suas forças armadas é incomensurável, estando especificamente protegidas pelo general mais experiente, o avô Bhisma. Por outro lado, as forças dos Pandavas são limitadas, estando protegidas por um general menos experiente, Bhima, que na presença de Bhisma torna-se insignificante. Duryodhana sempre teve inveja de Bhima, porque havia muito bem que, se ele tivesse que morrer, certamente seria morto por Bhima. Mas, ao mesmo tempo, confiava em sua vitória devido à presença de Bhisma, que era um general muito superior. Sua conclusão de que sairia vitorioso na batalha fazia bastante sentido. Não era era a convicção de Duryodhana. Bhishma estava do lado dele, ia sair vitorioso. Verso 11. Ayanishu chasarveshu yatha bhagam avastita Bhishmam eva bhirakhantu bhavanta sarvaivahi. Todos vocês devem dar completo suporte ao avô Bhishma, enquanto permaneçam nos seus respectivos pontos estratégicos na entrada da falange do exército. Duryodhana. Não. Significado. Duryodhana, após louvar a intrepidez de Bhishma, continuou ponderando que outros poderiam achar que tinham sido considerados menos importantes. Por isso, em sua maneira diplomática habitual, tentou consertar a situação com as palavras acima. Enfatizou que Bhishmadeva era sem dúvida o maior herói, mas ele era idoso, e assim todos deveriam pensar especialmente em protegê-lo de todos os lados. Ele podia se envolver na luta. E o inimigo... Mais alto? Tá. Ele poderia se envolver na luta, e o inimigo poderia aproveitar-se de sua concentração total em um só lado. Portanto, era importante que os outros heróis não abandonassem suas posições estratégicas, permitindo ao inimigo romper a falange. Duryodhana sentia claramente que a vitória dos Kurus dependia da presença de Bhishmadeva. Estava confiante no pleno apoio de Bhishmadeva e Dronacharya na batalha, porque sabia muito bem que eles não disseram uma só palavra quando a esposa de Arjuna, Draupadi, numa situação desamparada, recorrera a eles pedindo justiça quando estava sendo forçada a aparecer nua na presença de todos os grandes generais da Assembleia.
Embora soubesse que os dois generais tinham uma certa afeição pelos Pandavas, ele esperava que estes generais agora se livrassem disso completamente, como o haviam feito durante o jogo. Nesse jogo de dados, tanto Bhishma quanto Drona, eles não demonstraram nenhuma afeição pelos Pandavas. Duryodhana estava esperando isso. Também quando o Draupadi estava sendo despida e clamou por Bhishma e Drona, eles também não fizeram nada. O Duryodhana estava esperando que o pouco de alguma afeição que tinha pelos Pandavas, ele estava esperando que ia abandonar tudo na hora da guerra, ia favorecer ele. E depois que Draupadi estava sendo despida, ela clamou. Ela estava pensando em Krishna, mas estava pensando que algum, igual falou aqui, Bhishma ou Drona, pudesse salvar ela daquela situação. Aí Krishna não veio. Foi só quando ela esqueceu de todo mundo e se rendeu completamente só a Sri Krishna, aí sim ela fez Sharanagati, rendição completa, aí Krishna apareceu com vários sares. À medida que eles iam arrancando, Krishna enviava mais e eles não puderam ver nada do corpo dela, que eles queriam. Então, esse foi esse evento de Draupadi. Foi tipo, a gota d'água para ter essa guerra. Os Pandavas, se não me engano, foi o Yudhishthira, foi enganado no jogo de dados e Draupadi, eles tentaram destruir Draupadi depois nessa assembleia e aí Krishna viu que não tinha nenhum outro jeito de apaziguar a situação a não ser remover aqueles reis demoníacos, aliviar o fardo da terra. 12, verso 12. Tasya sanjanayan harsham kuru vridha pitamaha simhanadam vinadyochai shankham dadmo pratapavam. Ó, Então Bisma, o grande e valente patriarca da dinastia Kuru, o avô dos combatentes, soprou seu búzio bem alto, produzindo um som parecido com o rugido de um leão, dando alegria a Duryodhana. Comentário. A patriarca da dinastia Kuru podia entender o que se passava no interior. Opa, o patriarca. Ai, perdi aqui. O patriarca da dinastia Kuru podia entender o que se passava no interior do coração de seu neto Duryodhana, e por sua compaixão natural por ele, tentou animá-lo, soprando bem alto seu búzio, fazendo jus à sua posição de leão. Indiretamente, pelo simbolismo do búzio, ele informou a seu deprimido neto Duryodhana que este não tinha nenhuma chance de ganhar da batalha, porque o Supremo Senhor Krishna estava do outro lado. Mesmo assim, era seu dever conduzir a luta, e com relação a isso, não pouparia nenhum esforço. Bhishma sabia que Duryodhana, ou seja, do lado dele, Duryodhana não tinha chance na batalha, por quê? Porque ele sabia que Krishna era. Bhishma é devoto puro de Krishna.
Ele estava do outro lado, por causa daquele motivo que falou antes, ele é devoto puro de Krishna, eterno associado. Então ele sabia quem Krishna era, simplesmente o Senhor Supremo. Nada mexe sem a sanção dele. Tudo é criado, protegido e destruído por ele. Bhishma sabia disso, sabia que Duryodhana não tinha nenhuma chance nessa guerra. Mas ainda assim foi seu dever conduzir a luta. Por dever ele fez isso. Quis mostrar alguma esperança ao soprar seu buzo. Animar Duryodhana. Verso 13. Tata Shankascha Bhejascha Panavanaka Gomukha Sahasaiva Vyahanyanta Sashabdas Tumulo Bhava. Pode. Depois disso, os búzios, tambores, clarins, trombetas e cornetas soaram todos de repente, produzindo um som tumultuoso. 14. Tata Svetai Hayayukte Mahati Syandane Sthito Madhava Pandavaschaiva Divyo Shankho Pradatmatu. Bom, No outro lado, o Senhor Krishna e Arjuna, acomodados numa quadriga extraordinária, puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios transcendentais. Comentário. Em contraste com o búzio soprado por Bhismadeva, os búzios nas mãos de Krishna e Arjuna são descritos como transcendentais. O som dos búzios transcendentais indicava que não havia esperança de vitória para o outro grupo, porque Krishna estava do lado dos Pandavas. A vitória está sempre com pessoas tais como os filhos de Pandu, porque o Senhor Krishna lhes faz companhia. Ademais, quando e onde o Senhor se apresenta, a deusa da fortuna também está presente, porque a deusa da fortuna nunca vive longe de seu marido. Portanto, Vitória e Fortuna esperavam por Arjuna, conforme indicava o som transcendental produzido pelo búzio de Vishnu, ou do Senhor Krishna. Além disso, a quadriga em que os dois amigos estavam sentados fora doado por Agni, o deus do fogo, a Arjuna, e isso denotava que esta quadriga era capaz de vencer em todas as regiões, aonde quer que fosse levada nos três mundos. Está fechado o microfone. depois disso, Krishna e Arjuna sopraram seus búzios transcendentais. O som desses búzios indicaram que não havia nenhuma esperança de vitória para o outro lado. Vitória está sempre com pessoas, com os filhos de Pandu, ou seja, os Pandu, porque o Senhor Cristo está com ele. Então é isso que a gente deve fazer, tentar se render a Deus, recitar o nome dele, seguir os princípios, tentar desenvolver amor por ele, e aí a vitória vai estar com a gente. Deve tentar se manter perto de Deus, a gente também sair vitorioso nessa vida. No nosso caso, não é, tem a ver com a batalha externa, mas com a batalha interior. Tentar aproximar de Deus através de seguir o processo de Bhakti Yoga, que é o mais fácil, mais rápido, e através do nome, que é a única prática dessa era, progredir. Com Deus a gente sai vitorioso, sem Ele a gente sai derrotado, né?
Depois a gente continua com aquele próximo 15. Quer cantar aí, Alito? Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitai Gaura Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo, Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Haribo. Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Hari Dhaju. Jai Jai, Pad Padma Vishnu Pad Brahman. Harivajakacharya Vajislotra Shishvasila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai, Om Vishnu Pad Brahman. Jai, Rajakacharya Stotra Shishvasila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai, Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Sadgoswami Jai, Prabhu Ki Jai. Jai, Panchatatatma Gaura Hari Ki Jai. Shinavadvi Jai, Jai, Dham Ki Jai. Patit Pavan Jai, Nityananda Prabhu Ki Jai. Jai, Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री Jai, राधा गोविंद की जय। श्री वृंदावन Jai, धाम की जय। Jai, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री वेद Jai, Jai, व्यास मुनि की जय। श्री पांडव Jai, की जय। भगवान श्री कृष्ण Jai, चंद्र की जय। श्री कुरुक्षेत्र Jai, धाम की जय। श्री Jai, भगवान सिंहदेव की जय। भक्त Jai, प्रभात महाराज की जय। नमाचार्य श्री Jai, हरिदास ठाकुर की जय। Jai. Jai.
Todos os glórias devotos reunidos aqui. Jai Shri Jai. Harinam Sankirtana aqui. Jai Nitai Gaur Jai. Premanande Hari Haribo. Haribol. Boa Valeu. noite a Boa noite. todos. Boa noite.